Justiça volta a bloquear contas do padre Robson pelo desvio de milhões da AFIP, Associação do Pai Eterno. O desembargador Leobino Valente Chaves acatou um pedido da defesa do padre pela paralisação do processo. O religioso sempre negou as irregularidades. A pergunta que fica é: como assim? Segundo o G1, o advogado Pedro Paulo de Medeiros, que defende o padre na justiça, disse em nota que o desembargador confirmou o que seus pares com assento na Câmara Criminal já haviam decidido à unanimidade. Não houve e não há ilegalidade, nem sequer irregularidades. Pedro Paulo ressalta que tratam-se de assuntos de entidade privada, sem participação de recursos públicos. O que seriam assuntos de entidade privada em se tratando de uma igreja ainda com maior número de fiéis no Brasil, a católica? Pode deixar uma certeza à sociedade de que tudo se pode, desde que se tenha poder ou dinheiro para contornar. Não se julga aqui a falta de lisura dos órgãos competentes, mas então deixem sê-los julgados. O desembargador é o relator do mandado de segurança pedido pela defesa do padre. Na decisão, Leobino Chaves disse que o pároco pode continuar sofrendo os efeitos da investigação criminal, mesmo diante da atipicidade reconhecida pela primeira Câmara Criminal, ou seja, na decisão colegiada que entendeu não haver o crime alvo da investigação. O magistrado ressalta que a decisão de autorizar a retomada da investigação compete ao Superior Tribunal de Justiça e não à presidência. Vejam bem, foram desviados milhões da entidade do Pai Eterno. Um exemplo delas, a fazenda com sei lá quantos hectares. Surgiu de onde? O Ministério Público de Goiás denunciou o padre e outras 17 pessoas à Justiça em 7 de dezembro deste ano, por organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro doado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, que administrava o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. E não há provas suficientes dos desvios? Minha gente, se esse tanto de atos ilícitos não podem servir de algo significativo para que as investigações continuem, nem saberia dizer qual crime relacionado a desvio de dinheiro careceria de ser investigado. Juristas ouvidos pelo G1 afirmaram que a decisão do desembargador também paralisa o processo criminal que tornou réus o padre e estes outros 17 denunciados. Procurado pela reportagem do G1, o TJ de Goiás disse que não comenta a decisão de magistrados, nem informação sobre processo em segredo de justiça. Outra coisa muito incoerente aqui é o sigilo de justiça, porque estamos falando de um padre, de uma ONG, de uma entidade filantrópica. Em outubro deste ano, o TJ alegou não ter provas suficientes no processo. No entanto, no último dia 4 de dezembro, uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Walter Carlos Leme, autorizou a retomada da apuração. Deste modo, o Ministério Público ofereceu à Justiça a denúncia contra o grupo em 7 de dezembro. Os promotores de justiça afirmam que o padre comandava a suposta organização criminosa e transferia grandes valores para empresas, com o objetivo de utilizar o dinheiro da AFIPS como seu, sem prestar contas nem se submeter a regras associativas. Até casa para os pais morarem, o tal padre teria comprado, com dinheiro desviado, obviamente. O imóvel foi avaliado em mais de R$1 milhão. A AFIP, Associação do Pai Eterno, foi criada pelo próprio padre em 2004, no início como forma de divulgar o Divino Pai Eterno, segundo promotores do caso. Em março de 2008, foi constituída a Associação Filhos do Pai Eterno e Perpétuo Socorro. Em 4 de maio de 2009, criaram a Associação Filhos e Filhas do Pai Eterno, todas utilizando o nome fantasia AFIP. A constituição da segunda e terceira entidade, segundo o MP, foi uma manobra oculta e dissimulada, pois muitos dos associados da instituição e membros das diretorias e dos conselhos não sabiam da existência de pessoas jurídicas distintas. A denúncia argumenta que toda a confusão patrimonial entre as empresas que foram constituídas em nome de outras pessoas tinha o objetivo de fraudar e desviar o patrimônio da AFIPS,
por meio de laranjas. Para o Ministério Público, o padre conseguiu tudo isso devido ao seu carisma e seu poder de oratória, sempre com a desculpa da construção de nova basílica de adoração. A investigação aponta que o sacerdote teria se apropriado indevidamente de mais de 7,9 milhões das associações. 7,9 milhões das associações Pai Eterno e Perpétuo Socorro só entre 2015 e 2016, em favor de familiares seus. Nas denúncias, o religioso deixou claro tratar o patrimônio das instituições como privado. Robson uniu-se a outras pessoas para empossar-se dos valores bilionários para desviar o dinheiro para a instituição. Além dos desvios, a organização criminosa utilizou-se de mecanismos para ocultar e dissimular as origens ilícitas, se utilizando de laranjas para o êxito do esquema, diz trecho do documento. E o desembargador quer mais provas do desvio de milhões. Este é o Brasil que tem que acabar. O Brasil que ninguém precisa. Mais um religioso que domina a arte de dissimular. O magistrado ressalta que a decisão de autorizar a retomada da investigação compete ao Superior Tribunal de Justiça e não à presidente da Corte Estadual. A investigação envolvendo o padre Robson começou no dia 21 de agosto de 2020, quando o Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou a denominada Operação Vendilhões para apurar irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. A entidade é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, cidade na região metropolitana de Goiânia, conhecida como a capital da fé do estado, onde foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, inclusive em imóveis luxuosos ligados ao padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da AFIP e também reitor da Basílica. Após a deflagração da operação, padre Robson de Oliveira pediu o afastamento de suas funções do Santuário da Basílica e da Associação Filhos do Pai Eterno. A informação foi divulgada por meio de um documento assinado por Dom Washington Cruz, arcebispo da Arquidiocese de Goiânia. A investigação do Ministério Público de Goiás apontou que a Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, com sede em Trindade, em Goiás, conduzida pelo padre Robson de Oliveira, movimentou 2 bilhões em 10 anos. 2 bilhões de reais em 10 anos. O padre é acusado de lavagem de dinheiro e, de acordo com a denúncia, parte dos recursos foi empregada na compra de fazendas e de uma casa na praia. As diligências do órgão mostram o recebimento de 20 milhões em doações por mês. Segundo o MP, os valores podem ter sido usados para compras de bens luxuosos, entre eles uma fazenda de 6 milhões em Abadiânia, a mesma cidade de João de Deus, em Goiás, e em uma casa de praia, no valor de 3 milhões, em Guarajuba, na Bahia. Além disso, parte dos recursos recebidos seria para a construção de uma segunda basílica, como já dito aqui, e a obra teria sido orçada em 100 milhões de reais, que deveria ficar pronta em 2022, mas foi adiada para 2026. O padre foi alvo da Operação Vendilhões, que investiga o uso de pelo menos 120 milhões para a compra de artigos de luxo, e o MP chegou a pedir a prisão do líder religioso. No entanto, a juíza Placidínia Pires, da Vara de Feitos relativos a organizações criminosas e lavagem de capitais, não atendeu ao pedido. Porém, ela determinou a busca e apreensão em 16 endereços ligados ao padre Robson, inclusive na TV Pai Eterno, que transmite missas lideradas por ele em todo o país. Durante a apuração do caso, o Ministério Público descobriu que a AFIP, responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade, negociava com empresas que tinham os mesmos donos e estavam localizadas no mesmo endereço da associação. De acordo com o órgão, em todas as negociações, a entidade ligada à igreja teve prejuízos. Em setembro de 2019, 2 representantes do Vaticano estiveram em Trindade para investigar a AFIP.
A movimentação financeira, em larga escala, chamou a atenção da alta cúpula da Igreja Católica. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, a entidade continua em contato com representantes da Igreja no Brasil e pode aplicar punições a depender do desfecho do caso, como o afastamento do padre. Já o padre disse que sempre esteve e continua à disposição do Ministério Público e que, por isso, seu pedido de afastamento iria permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda doação que fizeram ao Pai Eterno, como terços rezados, o dinheiro doado, tempo, carinho, trabalho empregado na evangelização, foi toda empregada na própria associação AFIP em favor da evangelização, disse o padre em um vídeo publicado na época. Saudações, meu irmão, minha irmã. Só agora estou tendo a oportunidade de vir aqui falar diretamente com vocês, que sempre me acompanham e que oramos uns pelos outros. Sexta foi um dia corrido, pesado, e devido à situação na qual fui colocado, eu entendi que o melhor caminho seria me afastar temporariamente da reitoria do Santuário Basílica de Trindade e também da presidência da AFIP. Eu sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público. Por isso, esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda a doação que fazemos ao Pai Eterno, terços rezados, o dinheiro doado, tempo, carinho, trabalho empregados na evangelização foi toda, repito, toda empregada na própria associação, na AFIP, em favor da evangelização. Tudo está desde a primeira doação e assim continua na AFIP e é utilizado para que nós levemos a nossa obra de evangelização aos fiéis, ao mundo. O meu coração está sereno e confiante de que tudo será esclarecido o mais breve possível. Sabemos que a vida é feita não somente de alegrias, mas também de provações. O meu caminho nessa missão evangelizadora nunca foi fácil. Desde o início, como você bem sabe, já testemunhei várias vezes a você isso, sempre carreguei muitas cruzes. Mas confiante na misericórdia de Jesus, que tanto sofreu por nós, eu sempre acreditei nessa obra e no poder do Divino Pai Eterno. Por isso eu nunca desisti. E agora, nesse momento de provação, eu tenho certeza de que essa obra não vai ser abalada, porque Deus é o nosso Pai e nunca desampara seus filhos. Eu peço a vocês, devotos do Pai Eterno, que permaneçam unidos em oração, rezando comigo as novenas, os terços e pedindo para que tudo seja resolvido com a maior brevidade possível para deixar sob a luz divina a verdade. A força da nossa fé está nessa unidade que sempre tivemos, nessa comunhão de amor que sempre exercitamos, que nós construímos e renovamos a cada dia. Que o Pai Eterno esteja sempre conosco, nos guiando e cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por suas orações. Fique com Deus. Obrigado.